qual é a definição de agricultor familiar? Então, pela Lei 11.326, agricultor familiar é considerado um empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividade no meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela família. Então, quando a sua família ela está envolvida no processo produtivo, a sua renda vem prioritariamente dali. Você pode ter outra renda? Pode, mas a renda prioritária vem da atividade rural, você pode se enquadrar como agricultor familiar, tá? Então, um agricultor familiar, se você tem uma renda de até R$400.000 por ano, você pode se enquadrar como agricultor familiar, tiver até 4 módulos fiscais. Então, tem alguns detalhes para se enquadrar como agricultor familiar, mas é uma profissão regulamentada, em que a maioria das pessoas que têm falado comigo vão se enquadrar nesse processo, nessa profissão aí. E aí, sou agricultor familiar. Quem disse que eu sou agricultor familiar? Como é que isso funciona? Então, existe a declaração de aptidão ao PRONAF, chamada DAP, em que ela é a carteira de identidade do agricultor familiar. Então, é ela que diz, olha, você é agricultor familiar, eu sou um agricultor familiar, eu tenho a minha DAP, né? É isso que mostra que é um agricultor familiar. Para você tirar a sua DAP, você precisa apresentar os documentos que comprovem que você é agricultor familiar. E aí, quando fala declaração de aptidão ao PRONAF, o PRONAF é um programa, é uma política pública em que você tem acesso a financiamento com alguns descontos do próprio governo. Tem alguns benefícios em você ser um agricultor familiar. Você pode tomar o financiamento com alguns benefícios. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas uma coisa que é importante colocar para vocês é, hoje chama DAP, mas ele vai se chamar CAF, certificado, né? Certidão de Agricultor Familiar. Está em processo de regulamentação, já saiu uma lei, mas ainda precisa ser regulamentada para que ela entre em funcionamento e substitua a DAP. Mas até hoje tem funcionado a DAP. A DAP tem validade de 2 anos, e a cada 2 anos o agricultor precisa voltar ao órgão emissor, apresentar a documentação e novamente emitir a sua carteira de DAP, né? A carteira da agricultura familiar. Quando é um casal, sai uma DAP e sai o nome do primeiro titular e do segundo titular. E aí você pode ter o DAP jovem, você pode ter DAP mulher, existem algumas categorias aí que podem estar sendo emitidas de DAP, né? E aí, como obter essa DAP? A gente está falando sobre isso, e por que é importante para você ir para o território? Quando o governo ele vai definir as políticas públicas, vai definir investimentos, vai definir liberação de financiamento, ele olha para o território e vê quantos agricultores familiares tem aqui no território do sul da Bahia, tem no território do extremo sul da Bahia, tem em determinado território. E é o número de DAPs que vai dizer para aquele governo, ó, aqui tem mais agricultor familiar, aqui tem menos agricultor familiar, e a depender desse número de agricultores familiares é que o governo vai estar destinando recurso para os agricultores, tá? Então, seja para investimento na melhoria das estradas, seja para investimento em PA, em PNAE, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, que siglas são essas, né? PA, Programa de Aquisição de Alimentos, PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que para você vender para eles, você precisa ter DAP, tá? Então, sem a DAP, você não consegue acessar essas políticas públicas. E o Plano Safra é um plano que o governo, todo ano, ele lança. Então, todo início de julho, o governo faz o lançamento do Plano Safra, tanto para o agronegócio, como também para a agricultura familiar. E aí ele diz quais são os descontos que ele vai dar, quais são as linhas de investimentos que são prioritárias para aquele ano. Então, a gente tem benefícios, né, e políticas públicas específicas para essa categoria, né, de agricultor. Então, o PRONAF é o Programa Nacional de Financiamento para a Agricultura Familiar. Para acessar, eu preciso ter DAP. No PRONAF existem algumas categorias, né, alguns tipos de PRONAF. Tem o microcrédito, e que esse microcrédito ele é chamado pelo Banco do Nordeste de agroamigo. No agroamigo, a gente tem um empréstimo que é melhor do que de pai para filho. Então, você pode tomar R$5.000 financiado e você vai pagar 3.750. Então, se você pagar ele dentro do prazo, ele tem um rebate, e esse rebate lhe dá um desconto. Então, é melhor você tomar esse dinheiro até do que não tomar, porque o governo está subsidiando esse recurso para o agricultor familiar.
Esse agricultor ele pode fazer esse financiamento 3 vezes com esse rebate. Depois que ele fechou essas três vezes, ele não vai ter esse desconto, mas ele pode tomar novamente esse empréstimo de R$ 5.000 sem garantia real, sem avalista. Então, é uma forma de estar impulsionando algumas atividades rurais. Existem outros Pronafs de mais, né, de 10 mil, de 15 mil, e valores maiores também, e aí precisa fazer um projeto, precisa ter uma viabilidade econômica para que esse recurso seja liberado com juros subsidiados do governo para a agricultura familiar.